Fala, galera tricolor, bem-vindos ao Pitaco número 10. Estamos aqui hoje para falar dos assuntos, né, que foram notícias da última semana. Não muita coisa relevante, mas teve bastante assunto aí para comentar. E hoje a gente vai dar uma passada aí para falar um pouco sobre cada tema desse. A gente está aqui hoje compondo nosso elenco Júlio Barreto, Adriana Padilha e Breno Matheus. Fala, galera. E aí, Brunão, Olá. beleza? Boa noite. Fala, galera. Vamos lá, vamos começar, que a gente não tem tempo para perder, porque tem muito tema hoje. Vamos começar falando aí, né? Um tema que levantou entre ódio e amor, né? Vamos falar aí da despedida do Digão. Ele foi negociado com o futebol tailandês. Vai ter o Fluminense vai ser reembolsado. E a perda técnica na parte de um dos nossos zagueiros, né? Como é que vocês viram essa saída do Digão? Cara, eu acho que mais do que a perda técnica propriamente dita, até porque a gente está bem abastecido de zagueiros atualmente, é a perda da liderança, né? O Digão, ele é um dos caras que, principalmente nesse retorno ao Fluminense, sempre foi líder no vestiário. É um cara que, quando não jogava, estava junto ali no vestiário, com o grupo, incentivando, comparecendo. Era o cara que dava a cara a tapa, para a torcida no momento de cobrança. Então, assim, eu acho que vai fazer falta nesse sentido de liderança. Muito torcedor está minimizando isso, até menosprezando um pouco a saída dele. Eu acho injusto, se não era um craque, né? O Digão nunca foi um craque, provavelmente dito, mas sempre foi um cara que deu muito empenho, muita entrega e muito amor à camisa do Fluminense. E sim, eu fico um pouco triste com a saída dele pela história dele com o Fluminense e desejo sorte, entendeu? Mas perda técnica eu acho que no momento não vai haver muito no grupo, não. A saída do Digão é ruim, apesar de nosso elenco estar bem abastecido de zagueiros. Mas em termos técnicos, o Digão era reserva hoje. Então, não vai fazer tanta falta. O Fluminense devia um dinheiro para ele, aí ele vai perder essa dívida e o Fluminense vai receber 1 milhão, né? Ainda. Um pouquinho mais. Então, para o Caixa vai ser bom abastecer um pouquinho aqui, tá com o salário atrasado. E a perca, sim, é mais pelo Digão dessa temporada, que ele, quando entrava, ele tava vindo bem, porque o Digão geralmente era aquele zagueiro que uma hora ou outra ele falhava. A gente já esperava a falha dele uma hora ou outra. Mas essa temporada mesmo, ele cometeu poucas falhas e tava vindo bem. Então eu creio que vai fazer falta pro resto do campeonato, sim. Acaba que eu acho que a última falha dele, gritante mesmo, foi a eliminação da Sul-Americana, né, do ano passado contra o Corinthians. Contra o Ceará. Não. No 2-2. Ah, sim, verdade. Eu sinto mais a saída dele por já ser reta final do campeonato, sabe? Acho que qualquer perda de jogador nessa reta final para a gente vai ser importante, né? Mesmo ele sendo reserva, mas era um reserva que entrou várias vezes, né? E teve as fases titular também. Só que eu acho que, assim, pensando friamente em termos de número, acho que para o clube era um jogador caro, sabe? Para o que ele entregava. Mas fica a perda, claro, porque eu acho que ele estava acima de Ferraz, por exemplo. Eu acho que ele era uma opção... Para mim, ele era a primeira opção no banco. Mas pelo fato de ser um zagueiro mediano, pelo que ele ganhava, né? Acho que era em torno de 180 mil, né? Já com as reduções que ele fez, né? Acho que foi, em termos de negócio, foi um bom negócio para o clube, né? Porque além de ser um jogador que não vai entrar na justiça, né? Porque eu acho que quitou, né? As dívidas aí, tá recebendo esse 1 milhão. Pena que é nessa reta final, né? Mas eu acho que a gente tá bem de zagueiro, não... acho que era mais pelo carinho que ele tinha pelo clube, né? Ele tinha essa entrega realmente. Mas no final das contas, eu achei um bom negócio. Não achei ruim, não. Eu acho que essa saída, ele só vem mais uma vez a botar o peso em cima do planejamento da diretoria. Porque é mais um jogador que, se não é titular, faz parte ativamente do time principal e que a gente não vai ter reposição. Então, a gente já está falando aí de 4 jogadores desde quando a gente começou o campeonato, né?
E era nessa reta final, né? Sim. Aí, o que acontece? Você não vai ter reposição, você vai ter que vir aí com, provavelmente, o Frazan, né, que vai subir para ocupar essa posição da quarta opção da zaga. Como o Breno disse, não estava comprometendo, pelo menos nesse campeonato, assim, teve uma falha ou outra, teve a falha do Ceará, mas não vinha comprometendo, né, no campeonato. Mas aí entra o que a Dana falou. Acaba que, em termos de números, foi um bom negócio, porque você quita a dívida, você deixa de pagar um salário, de certa forma, elevado, acima do teto do clube, e você ainda tem um ressarcimento por parte do clube tailandês, né? Mas perto das outras perdas técnicas que a gente teve, foi a menor, né? Que a gente teve a perda do Dodge, do Gilberto e do Evanilson. Então, foi o menor deles, mas não deixa de ser uma perda, né? Eu só acho que não dá para colocar, só uma coisinha só, no caso, a saída do Digão em relação a um planejamento errado da diretoria. A do Digão acho que não tem como entrar, porque foi repentino e ele recebeu essa proposta, repassou, pediu para sair, então aí não tinha muito como prever. Todas as outras são na conta, só essa que eu acho que não dá para encaixar muito na conta da diretoria. Mas queira ou não queira, Júlio, a gente fica meio com o pires na mão, porque estava devendo salário também, né? Não, Era sim. até tipo, né? Se o clube tivesse todo em dia, por exemplo, poderia ter segurado, conseguiria segurar ele, talvez, né? Mas aí entra outra coisa, né, Adriano? Eu acho que não, eu acho que aí o jogador quis ir, é outra coisa. Sim, entendeu? Eu acho que não foi questão salarial, entendeu? Eu acho que a oferta que ele recebeu deve ter sido muito boa, e foi o que eu comentei até na rede social. O Digão, para mim, me demonstrou, a partir do momento que ele aceitou uma proposta, por mais que tenha sido financeiramente vantajosa para ele, a partir do momento que o jogador com mais de 32 anos, ele já aceita uma proposta da Tailândia, ele já está visando o final de carreira dele. Entendeu? Ele já sabe, eu estou com 32 anos de idade, eu não tenho mais muito tempo de vida útil no futebol, surgiu essa proposta boa agora, eu vou focar nisso e vou aceitar. Então, eu acho que não foi questão de salarial do clube de atrás, eu acho que é uma questão de planejamento pessoal. De vida. Não, mas eu nem falo assim do clube tentar bancar nada, não. Mas o que eu digo é assim, na hora que um jogador recebe proposta e o clube de cara já não está correto com o jogador, porque está em aberto, salário e tal, o clube fica quietinho e vai aceitar sem tentar nada, entendeu? Tipo, já é meia porta aberta, o fato da gente estar com o salário atrasado. Ficamos meio sem argumento, entendeu? Sim, entendi. Isso. Vamos lá, vamos para o próximo tema. Né? São duas notícias chatas, duas lesões chatas de garotos nossos, né? Tem aí a lesão... Vamos falar primeiro da lesão do Luiz Henrique, no jogo da seleção. Aparentemente foi... aparentemente não, foi lesão na coxa, né? E, assim, isso foi um outro caso também que eu tem até um pouco de discordância sobre o que estavam falando, né? Que automaticamente você joga a roupa na seleção. Tal. Eu acho que o caso ele engloba muita coisa além do que simplesmente você olhar superficialmente nesse caso, né? Eu quero saber a primeira opinião de vocês e aí depois eu explico mais ou menos o meu pensamento. Fala aí, gente. Fala, gente. Cara, em relação ao Luiz Henrique, eu até vi o que você não escreveu na rede social sobre isso, eu até entendo seu ponto, entendeu? É difícil você realmente simplesmente chegar e dizer não vou liberar o jogador, ou então ficar pedindo para o jogador não ir para a seleção. Existem vários aspectos em cima disso. Né? Existe o próprio jogador, que para ele é uma honra, para ele é uma meta, né? Qual jogador brasileiro que não tem meta de defender a seleção brasileira? Você não está jogando numa Tailândia da vida, você não está jogando, sei lá, no Peru, você não está jogando em seleções de baixo nível, você está jogando numa seleção brasileira. E um jogador, eu acho que até atletas de outros países iriam se sentir honrados numa seleção brasileira. Então eu entendo o lado do atleta, não é muito fácil chegar para um garoto desses, de 18 anos, como o Calegari, por exemplo, e falar, pô, Calegari, eu vou pedir tua liberação da seleção porque eu preciso de você. Eu não acho até que ele ia bater o pé e dizer que não. Mas, no fundo, o cara se sente um pouco frustrado. Entendeu? Mas, o lado do clube, nesse momento,
eu acho que deveria ter sido visto um pouquinho mais, porque a gente tem outros clubes que pediram liberação, entendeu? O Fluminense está com um elenco reduzido, está com um elenco muito restrito, então, principalmente o Calegari e o Luiz Henrique são duas posições que a gente não tem tanta qualidade no restante do elenco, entendeu? Então, eu acho que, pelo menos, o clube deveria ter tentado, pelo menos, a liberação de um deles. Tá? Eu teria tentado, pelo menos, a liberação do Calegari, por exemplo. Lógico, quem se machucou foi o Luiz Henrique. Eu não estou falando da questão da contusão, estou falando da questão de tentar ter o jogador junto num momento complicado de elenco que a gente tem. Quanto à contusão em si, cara, é casual. Pode ter sido um treino, pode ter sido um rachão, pode ter sido um aquecimento, entendeu? Isso aí a gente não tem como julgar muito. Foi uma fatalidade, né? Até porque, Júlio, foi um assunto que a gente já debateu aqui tem mais ou menos um mês atrás, que o Fluminense ele é um dos clubes que mais tem lesão no ano. E a gente teve 2 agora, né? Ele tá com a camisa da seleção, foi só um detalhe, como você falou. O Fluminense teve 2 lesões com 2 garotos, a mesma coisa, lesão na coxa. E aí. E a mesma coisa que havia sido consistente, né? A gente teve 2 ou 3 lesões seguidas na coxa e agora mais 2 também seguidas. É algo para ser investigado, né? Por que isso se repete? Mas para mim a lesão dele foi casual também, mas eu não teria liberado também Calegari, até porque ele vinha de 2 ótimos jogos, né? E a gente precisando muito, cara. Eu trato essa reta final do Fluminense como uma chance de ouro de ir para a Libertadores. Eu acho assim, já falei aqui, tem que dar o sangue para pegar essa vaga na Libertadores. E Calegari, hoje a gente vai ver a falta que ele faz. Foi muito bem nos 2 jogos. Eu acho que sempre dar essa quebrada é ruim, entendeu? Até porque eu acho que ele entrou no segundo tempo, né? Mas ele não começou como titular, né? O Calegari. Sim, entrou no segundo tempo. Né? Agora, a lesão do Henrique, não acho que tenha relação com o fato dele ter ido, né? Ah, tá vendo? Liberou, se machucou. Isso aí tá mais pra zica, né? De zicar, né? Tipo, já que você vai, então vai acontecer, né? Porque é casualidade, realmente. Sim. Agora, me impressiona também essa quantidade de lesões em jogadores tão jovens, né? No clube. Mas eu realmente não tenho como falar tecnicamente, porque não é da minha área. Mas que é estranho, é. É só você fazer um comparativo. Eu trouxe esse levantamento de números, como eu disse, tem mais ou menos um mês, né, atrás. A gente tinha aí na faixa de, acho que, 40 lesões, se eu não me engano. E acho que o Atlético Goianiense, que tinha menos, tinha 5 no ano. Entende? E a gente tinha 10... Não, 40 não, era 30 na época. Era o Fluminense e o Ceará, se eu não me engano, os que mais tinham. E a gente tinha 10 lesões a mais do que o terceiro lugar. Pô, não é normal, gente. A comissão técnica tem que realmente prestar atenção nisso aí, né? Tem que ser cobrada. Alguma coisa acontece, né? Que provoca isso. Não é normal, né? Agora a gente vai ter uma noção melhor, né? né? Porque essa semana houve a troca da comissão técnica, houve a troca, o Marcão, houve uma troca do comando, o Marcão assumindo, apesar de que a preparação física continua nas mesmas mãos, mas aí de repente a gente consegue observar uma diferença na questão de trabalho também. Vamos ver, vamos aguardar. Não tem como saber muito bem se foi comando técnico ou se é uma questão mesmo fisiológica. Alguma questão de gramado, já ouvi alguma coisa em relação ao gramado de lá, do CT. Não, de CT, o gramado do CT... Não, o gramado do CT é impecável. Ela é considerado um tapete, é um dos melhores do Brasil, inclusive. Então, gramado não pode ser. Gramado não pode ser. Mas tem que se ver, né? Não é normal. Sim. Sobre as convocações, Bruno, o Calegari eu não liberaria por ele ser titular do time. É um jogador com uma peça importante em uma reta final de um campeonato brasileiro em que a gente está disputando para chegar à Libertadores. E por isso, eu não liberaria o Calegari. Já o Luiz Henrique era reserva, vinha entrando nos 10, 20 minutos, talvez uma liberação poderia ser discutida. Até porque o jogador que queria ir, né? Para ele é muito bom. E sobre a lesão, é uma fatalidade, porém eu acho que quando ocorre uma lesão, enquanto o jogador está aos cuidados da CBF,
não deveria ser ressarcido pelo tempo que o jogador fica lesionado. Pode não ser culpa da seleção, pode não ser, mas que deveria ter o clube deveria ser ressarcido. Exatamente. Eu penso, não acrescento nada aí, tá? Porque o erro todo é no calendário. A própria CBF, ela não valoriza o produto dela. A partir do momento quando ela tem o Campeonato Brasileiro como principal campeonato entre clubes, e ela faz essa incompatibilidade de datas, né? Você botando no jogo de um amistoso seleção sub-20 junto com o brasileiro, é complicado, cara. A própria federação, ela não dá o valor necessário para o clube, né? O próprio campeonato dela. A lesão poderia ter acontecido, foi uma fatalidade, poderia ter sido camisa do Fluminense. Concordo que o Calegari não de repente poderia, é complicado, né? Negar a seleção para o jogador, independente se é sub-20, 17, 15, é o ápice de qualquer um. É onde ele se sente mais valorizado. Então, pelo lado do jogador, eu entendo, mas eu acho que nesse caso era clube, a diretoria chegar, olha só, pô, você está de titular, o Calegari, por exemplo, você está de titular aqui com a gente, está numa reta final de brasileiro, buscando Libertadores, e conseguir colocar isso na cabeça do garoto, né? O Luiz Henrique, tudo bem, até porque o Luiz Henrique, eu entendo, nem era titular, que por sinal, era titular antes de ser convocado para a seleção, e inexplicavelmente voltou da seleção e recebeu um castigo, passou a jogar 20 minutos por jogo. Né? Então, mas é isso, cara. Eu acho que é muito complicado, o contexto é muito grande para a gente chegar e simplesmente analisar de uma maneira só, entendeu? Aí entra algo muito pessoal, que cada um vai pensar, como cada um enxerga o futebol, enxerga o que vê. Realmente é complicado da gente fazer esse tipo de julgamento, entendeu? Mas é uma perda, né? Como o Júlio disse, um elenco pequeno que a gente tem é uma perda, mas olhando pelo lado bom, de repente vai abrir espaço para jogadores que estão chegando aí de categorias inferiores, como a gente está sempre pedindo, né? Outro aí que se lesionou, infelizmente, que estava vindo aí, começando a ter uma sequência, foi o Martinelli. Mesmo tipo de lesão do Luiz Henrique, coxa também, só volta em 2021. É uma perda significativa? Muito. Eu acho. Até porque a gente está sem o Iago ainda, porque o Martinelli é segundo volante. Né? A gente sabe. De primeiro volante, você tem 3 opções no elenco ali. Você tem o Hudson, você tem o André e você tem o Yuri. Mas segundo volante, principalmente com a saída do Dodi, a gente perdeu as opções. A gente ficou com o Iago e agora o Martinelli. Né? Existia ainda a possibilidade também do Calegari fechar, que é a posição de origem dele, mas parece que não tem nenhum outro lateral de confiança direito no elenco. Porque, para mim, passa técnico, entra técnico, sai técnico, e as pessoas continuam colocando o Julião como segunda opção, é que os garotos não estão vingando, entendeu? Então, o Calegari provavelmente vai continuar na direita. Então, para mim, o Martinelli, como a opção ali ao Iago, era muito importante. Então, eu acho que vai sim fazer falta. Era um momento de crescimento do garoto, que estava pegando confiança, está começando a apresentar um futebol que ele é muito bom jogador, entendeu? E, cara, eu não entendo. Eu acho que essas contusões que acontecem mais sérias no Fluminense, elas exemplificam muito aquele ditado, né, que vaso ruim não quebra. Porque os pernas de pau não se machucam desse jeito, né, cara? É impressionante, só os bons. Impressionante. Eu bacado com isso. Isso é mais estranho, né? De se machucar os jovens, né? Sim, também. Mais estranho ainda. E muscular ainda, né, cara? Isso que é triste. Eu acho que vai muito do psicológico do jogador também. O Martinelli deve ter se cobrado muito, não sei, nos últimos treinamentos. Pô, mas o Breno, se a preparação tá bem feita, cara, você pode fazer o que for, você pode correr 50, 100 quilômetros que você não vai ter um tipo de lesão dessa, entendeu? Agora aí tu foi no momento, no ponto certo. A preparação tá sendo bem feita? Não tá. A gente tá vendo isso já desde tempo pra cá, que é várias lesões uma em seguida da outra. Vamos... Teve uma noticiazinha boa também, que eu acho que pegou no agrado de muita gente, né? Renovação do Gabriel Martins e o Pedro Rangel. O Gabriel Martins, inclusive, foi tema até de matéria
matéria principal do Globo Esporte, né? E nós da Globo, né, tio? E a gente da Globo, pois é, o Pitaco Tricolor da Globo. A gente da Globo. E o Júlio apareceu também. E você é tiracolo, né, Júlio? Não. Eu fui, né, duplamente contemplado, o canal e eu mesmo. Gostaram dessas renovações? Gostei. O Gabriel Martins é até uma coisa interessante, porque quando eu comecei a acompanhar os jogos do Sub-20 esse ano, eu comentei até, eu e meu filho acompanhamos junto, a gente até comentava que o Gabriel Martins, ele não estava muito seguro dentro de campo, ele não fazia grandes apresentações nos primeiros jogos depois do retorno do futebol. Só que no decorrer da temporada, o moleque começou a voar. E assim, mesmo começando no banco, ele entra muito bem, faz gols importantes, entendeu? Então, eu acho que é um garoto de muita capacidade técnica, muita categoria, tem um poder de finalização muito grande e foi excelente. E o Pedro Rangel já foi comentado aqui diversas vezes, né? Eu vou chover no molhado. É um baita goleiro. É um goleiro seguro, pegador de pênalti, tem excelente colocação, excelente reflexo, excelente reposição de jogo. Então, assim, é um cara que se o Marcão tiver, ou quem tiver, à frente do Fluminense 2021, que eu não sei quem vai estar, mas a pessoa que tiver, se tiver peito, para ano que vem, no máximo 2 anos, esse garoto está assumindo a titularidade do gol do Fluminense por longo tempo. Espero que a ideia seja essa, né? E para mim, o Pedro Rangel, já próximo ano no Carioca, já era meu goleiro. Vai ir testando. Sim. O Gabriel Martins, eu acompanhei alguns jogos dele também. Eu acho ele um bom jogador. Fiquei feliz pela renovação dele. Jogador rápido, tem uma boa finalização. Aliás, os Gabriéis, né, do Sub-20, tanto o Martins como o Teixeira são muito bons jogadores também. Rapaz, tem tanto Gabriel nos subs do Fluminense. Tem o Capixaba. Teixeira. Tem demais. Já é para ter é muito bom, né? O Gabriel do Sub-17 é muito bom. O Gabriel Martins achei super bom lá dentro. O Pedro Rangel também, né? Mas com a saída de Pitaluga, agora espero que realmente tenham contratado ele para preparar dentro de casa o goleiro para ser o titular, entendeu? Do Fluminense, que era a ideia que a gente tinha com o Marcelo, né? Mas que já foi. Então, eu espero que Pedro Rangel... A gente torcedor, né? Oi? A gente torcedor, né? Porque a gente não é a ideia do clube, né? Não, pois é, por isso que eu tô falando. Eu espero que a intenção seja essa, né? De fazer ele crescer dentro do clube, né, cara? Que goleiro, eu acho que tem que ter isso, inclusive essa identificação, sabe? Acho que é a oportunidade de fazer isso com o Pedro Rangel. Ele é jovem, né? Vai se desenvolver muito e acho que tem tudo para ter sido adquirido para ser um goleiro do futuro titular do Fluminense, entendeu? O João Lopes, também do Sub-23, também é muito bom goleiro, tá? Só para deixar a observação aqui, é um cara que também pega pênalti, também tem muito reflexo, tem boa saída também, é um excelente goleiro. Só em cima do que... matéria sobre ele. Só para deixar claro, é por isso que eu acho extremamente importante a torcida, dentro do possível, a gente sabe que nem todo mundo tem tempo para isso, mas a torcida, dentro do possível, acompanhar os jogos da base. Para quando ocorra um tipo de negociação, diretoria, jogando jogadores já novos, da base ainda, sem subir e vender esses garotos, a gente possa cobrar num patamar que a gente sabe o que está falando, entendeu? Porque às vezes um garoto sai lá para fora, a gente começa a falar, pô, mas esse garoto não era bom, não. Só que a gente não sabe se ele era bom, a gente não vê os jogos. A partir do momento que você acompanha os jogos e assiste, se amanhã ou depois, por exemplo, o Fluminense vende esse Edinho, que veio do Tubarão agora, que está jogando um bolão no Sub-20. Joga muito. Aí o Fluminense vende esse Edinho sem subir pro profissional lá para fora. A gente vai poder cobrar, porque a gente viu, o garoto joga muito. Então é importante a torcida tentar acompanhar esses garotos já na base, até para que possa haver uma cobrança e uma pressão maior em cima da diretoria quando houver negociações desse tipo, entendeu? Olha, Júlio, mas eu vou te falar, eu acho que a gente está indo para um caminho muito legal, tá? Com esse crescimento, né, cada vez mais das redes sociais, começou a passar os jogos da molecada em aplicativos, né? Então hoje a gente consegue acompanhar todas as categorias. Algo que antigamente antes não tinha acesso. Então, assim, eu vejo, é muito legal esse movimento da torcida conseguir acompanhar a galera, conseguir identificar quem é quem joga, posição, tudo. Então, eu acho que assim, a tendência é sempre agora melhorar. Cada vez mais a gente conhecer as características dos meninos.
Inclusive, a gente está tentando fazer isso aqui, né? Sempre trazendo eles para poder bater um papo, apresentar para a torcida. Já conseguimos fazer com alguns e esperamos conseguir fazer com o resto aí também. Olha aí, Gabriel Martins. Ele está te chamando, hein, Gabriel Martins, hein? Ele tá olha o pagode, hein? Então, assim, ó, o Pedro Rangel, por exemplo, a gente já falou nele, inclusive, anteriormente, é um goleiraço, só que goleiro é uma posição complicada, né? Porque só joga um, geralmente fica por muito tempo e é difícil a rotatividade. Então a gente tem aí o exemplo do Marcos Felipe. Quanto tempo que o Marcos Felipe está indo no Fluminense tentando pegar uma vaga, até hoje não conseguiu, né? E sem contar que a gente ainda tem o João Lopes na frente, né? Porque, teoricamente, pensando na parte da hierarquia, o próximo da fila vai ser o João Lopes. Tanto é que ele já teve no banco também, então eu acho que é o João Lopes ainda na frente do Pedro Rangel. Mas a gente está muito bem servido de goleiro, né? A gente tem aí o Marcos Felipe, provavelmente para suprir depois da saída do Muriel, o João Lopes, Pedro Rangel, Caio Felipe. Então eu acho que nessa posição a gente tá bem. O Gabriel, né, aquilo, tá vindo de clube pequeno, Sampaio Correia, do Rio, chegando agora, se ambientando, já mostrou que tem muita bola. E aí, é só aguardar. Só deixando a observação, Pedro Rangel foi contratado por 4 anos, tá? O Fluminense pagou R$100 mil por 70%, e o Gabriel Martins até o final de 2022, tá? Vamos para o próximo tema. Isso aqui vamos falar rapidinho, só para deixar uma homenagem mesmo. A Young Flu, que é a maior torcida organizada do Fluminense, fazendo 50 anos, eu acho que a gente não podia deixar passar, né? Mandar os parabéns lá para a galera. A gente já fez até homenagem para eles lá no perfil da rede social também, receberam homenagem também nossa. Isso. Eu acho que fazem parte diretamente, né? Estão ligados diretamente à história do Fluminense. Sim. Então acho que a gente não poderia deixar passar. E outra aí, vou até deixar para o Júlio dar essa notícia. Aniversário de 56 anos de Ricardo Gomes, seu ídolo. O Ricardo Gomes fez ontem, domingo, 56 anos de idade. E um dos maiores zagueiros da história do Fluminense, um dos maiores zagueiros revelados pelo Fluminense. É um cara que começou a carreira no Fluminense em 82, no profissional, e jogou até 88 no Fluminense, e era um cara, assim, tecnicamente fantástico. Ele era grande, você olhava para ele, ele era um Nino, imagina o Nino, só que com uma qualidade muito maior do que o Nino, e depois foi para o Benfica, a seleção brasileira, é um baita jogador, foi meu primeiro ídolo no futebol, sabe, eu admirava muito o futebol do Ricardo Gomes e merece todas as homenagens, fez parte daquela campanha do tricampeonato 83, 84, 85, do Brasileiro de 34, e merece todas as homenagens porque foi um grande profissional, é um grande técnico também e tem a sua história marcada no Fluminense. Vamos. Essa aqui não é bem uma notícia, né? Mas vamos falar rapidinho só para saber a opinião de vocês, só para a gente entrar num clima descontraído aqui. Essa semana o nosso amigo Thiago Neves está cavando a volta, cavando a boquinha no Fluminense para encerrar a carreira. Aceitaria ou não? Cara, olha só. Thiago Neves, para muitos, eu até entendo e concordo, ele tem um status de ídolo no Fluminense, por tudo que ele fez. E eu admiro o futebol do Thiago Neves. Mas aí, cara, ele tá pegando a onda do asilo do Fluminense, né? O Fluminense virou asilo e também tá pegando os garotos aí, desabrigados, e tá achando que pode ir na onda. Só que ele já tem 35 anos, mas garoto também. Então é o seguinte, sabe como você estaria o Thiago Neves? De boa, ganhando até R$50 mil por mês, o salário dele de 50 mil, para disputar 6 meses de futebol no Fluminense, sem garantia de titularidade. Ia para o banco, entrar pontualmente um jogo ou outro, de repente um jogo poder ser titular, um jogo mais complicado, só. Fora isso, qualquer outra coisa que ele venha é estragar o pouco de status de ídolo que ele tem no clube ainda. O truque que ele recorreu. Então, se ele viesse ganhando muito, meu irmão, ia queimar o filme do cara. Porque, na verdade, até o futebol dele, já no Grêmio, no esporte, ele já mostrou que não é mais a mesma coisa. Uhum. Eu concordo com o Júlio. O Thiago Neves, eu aceitaria ele de volta, ganhando um salário pequeno. E para ser reserva, entrar em um outro jogo, para um carioca talvez passar a aposentar. Eu considero o Thiago Neves um ídolo, apesar da passagem dele pela dissidência. Mas eu considero o Thiago Neves um ídolo e aceitaria sim ele de volta. E a parte que o Júlio falou, se ele vier ganhando muito, queimar o ídolo. Realmente a gente viu o que está acontecendo com o Fred aí. Ganha 400 mil e não está produzindo. Aí fica alguns torcedores pegando no pé e outros defendendo a todo custo. Então,
Sim, se o Thiago Neves vier ganhando 50 mil, eu acho que não, mas até 100 mil dá para pagar no Thiago. Para mim é caro. 100 mil para mim é caro. Eu não traria de volta. Acho que chega, sabe? Esse ano já foi a cota já de trazer esses medalhões de 30 e tantos anos, entendeu? Cara, não dá mais. Eu acho que o Fluminense, pelo contrário, meu pensamento para o ano que vem, e 2021 e 2022, é que cheguem jogadores para complementar a base, entendeu? A gente tá com a base muito boa, tem que investir nisso, sabe? Eu acho que chega já de jogador que quer vir para se aposentar. Sim. Sabe? Já abrimos as portas aí para Fred, para ele se aposentar, um negócio que eu já não concordo, 400 mil, um absurdo, né? Para pouquíssimo retorno. E aí, Thiago Neves, eu prefiro ficar com a imagem positiva, né, dele, por tudo que ele fez. A imagem boa, e é isso, gente. Vamos se aposentar em outros clubes também, né? Olha, eu vou te falar, o único Thiago que eu aceitaria de volta para se aposentar aqui, porque eu sei que vai em alto nível até uns 42 anos, é o Thiago Silva. Claro. Só. Com certeza. Concordo. Até porque é um patamar diferente dele, né? Sim. É um nível muito acima. A gente tá falando de um jogador bem acima mesmo. Os melhores zagueiros do mundo. Era o o Thiago único Neves, também. para mim, o Thiago Neves, para mim, é o mesmo caso do Fred. Eu aceitaria, tá? Só que no mesmo caso do Fred. O Fred, para mim, teria que ter vindo esse ano, saláriozinho de até 100 prata, disputar o Carioca, aposentou, acabou. Né? Mas Thiago Neves, mesma coisa. Então, mas aí é o que eu tô falando, meu ponto de vista sobre como seria essa volta, tá? E aí, Thiago Neves é mesmo, até porque eu não sou a favor de disputar o Carioca com o time principal, tá? Eu não sou a favor. Eu acho que o Carioca você tem que botar em reserva, tem que botar a garotada para poder ambientar no clube, ver quem pode ficar e quem não pode. Até para você fazer o planejamento do restante do ano. Então, seria assim, eu acho que o Thiago ele joga mais um ano ainda. Então, para mim, seria assim, o Fred esse ano agora, terminando a carreira no Carioca, junto com um monte de garoto, né? E o Fred como referência de idade, referência técnica, tá? Ele, de repente, mais 2, talvez. E o Thiago Neves, de repente, em 2022. Mesma coisa. Vim pro Carioca, salário baixinho, junto com os garotos, disputar o Carioca, acabou, Thiago. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos títulos, obrigado pelo quase título mais importante da nossa história. É isso. Eu acho que não tem muita coisa, né? Não tem como botar o Thiago, assim como não teria... Para mim não tem como botar um Nenê, botar um Fred para jogar um futebol competitivo como está hoje em dia. Podia ser o que você falou, juntar essa galera e fazer um baile de terceira idade de despedida no meio do ano que vem, Maracanã, né? Aí bota Fred, Nenê, Thiago Neves, bota todo mundo junto lá para se aposentar e pronto. Beleza. Cada um casado, solteiro vai ser casado, pô, final do ano. Chama o Conca também, o Conca joga no solteiro, então tá tudo. Cara, uma outra notícia que essa foi, eu acho que a notícia da semana, tá? Notícia sensacional, fora futebol, dentro de campo, foi o que aconteceu lá em Xerém, cara, que a polícia estourou um cativeiro lá, né? Pegaram os meninos com a falsa ideia de ser jogador de futebol e estouraram lá o cativeiro e o Fluminense abrigou os meninos, levou lá para Xerém, vai dar teste para os meninos para ver se fez o teste da Covid, vai deixar os meninos participarem da peneira para ver se salva. Cara, notícias como essa levam o nome do Fluminense para o mundo. Uhum. O que vocês acharam disso? Eu acho que mais do que levar para o mundo, Brunão, ele leva para o nosso coração, né, cara? Aquele sentimento de orgulho que a gente sempre tem e só renova, só aumenta, sabe? A gente vê momentos assim que vale a pena todo o sofrimento de campo, toda a dor de cabeça, o estresse, mas o clube, a instituição, né? A instituição, eu já cansei de dizer isso outras vezes aqui em rede social, a instituição Fluminense, ela carrega uma responsabilidade muito além do futebol. Muito além do futebol, entendeu? E a gente tem que enxergar isso. E o Fluminense hoje, ao meu ver, é um dos clubes que encabeça esse tipo de movimento, de que uma instituição de futebol tem que ser mais do que futebol. Ele se posiciona contra preconceitos, se posiciona por causas sociais e estende a mão, entendeu? Para quem precisa.
E isso, para mim, não tem preço, não tem título, não tem nada que pague, porque enquanto a gente vê aí no outro lado do Cristo certos clubes milionários que, na verdade, tentam evitar ter que ajudar os garotos, seus próprios garotos, o Fluminense, mesmo com todas as dificuldades que tem, estende a mão para garotos que não são seus, a torná-los seus para que tenham um futuro, tenham uma esperança, entendeu? Então, meu irmão, isso só enche o coração da gente de orgulho. Eu concordo com tudo que você falou. Não tenho o que acrescentar em nada. A atitude do Fluminense é aquela que enche a gente de orgulho. Acho que nos dias de hoje, né, ainda mais, que a gente está vivendo tanta coisa ruim, né, nesse ano 2020, de um modo geral, né, as questões de saúde, de política, tanta divergência entre as pessoas, né, uma época muito de intolerância, né? O clube tem uma atitude dessa de abraçar. Foi fantástico, foi uma notícia muito linda, muito legal a matéria, e engraçado que eu recebi a matéria, eu vi a manchete, foi logo num grupo meu da faculdade, que é cheio de flamenguista, mas os meninos acharam muito legal, e foi lá onde postaram, foi quando eu vi a primeira vez, aí depois eu recebi nos grupos tricolores, né, mas você vê que é uma coisa assim, que vai muito além do futebol, muito além do clube, né. Foi uma atitude humana, né? Que eu acho que a gente está precisando mais disso, de humanidade no ser humano, né? Agora, fico preocupada, pensando que isso deve rolar muito, né? Eu fico imaginando quantos grupos de garotos não devem estar por aí, porque a gente sabe, né? Como tem gente que faz esse tipo de golpe, né? Então, acho que é um no meio de vários, né? Espero que de repente, com a Polícia Civil tendo olhado esse caso, de repente esteja atento para outras situações, que isso deve rolar bastante. E alertar também os pais, né? Não é só a polícia que tem que ficar mais atenta, mas os pais também vendo esse tipo de caso, eles procurem referências maiores, procurem conhecer mais a situação, os locais, terem notícia constante dos seus filhos, visitá-los, entendeu? Para saber o que está acontecendo realmente, porque a gente entende o sonho de um garoto de ser jogador de futebol, ainda mais vindo de uma família humilde. A gente entende até uma família depositando os sonhos de futuro num garoto que tem uma capacidade de futebol, mas a gente não pode deixar, a gente não pode deixar esse tipo de coisa colocar em risco a segurança das nossas crianças. Então, eu acho que isso é o mais importante. Essa notícia ela só me lembra uma coisa, né? Só me faz pensar em uma situação. Se um dia eu pensei em cancelar meu sócio torcedor, notícias como essa me faz ter orgulho do que eu tenho lá, do que eu pago por mês. Então eu acho que, como o Júlio sempre fala, é muito além de futebol, tá? É muito além de futebol. É uma instituição que tem um poder absurdo para abordar temas, para lutar por temas, por assuntos sérios. E isso aí, cara, é uma notícia que, assim, enche o tricolor de orgulho, não só pelo clube, mas como pessoa, como cidadão. Eu acho que, assim, foi algo das notícias boas do Fluminense, né, dos atos sociais do Fluminense nesse ano. Eu acho que essa daí entra no top 1 fácil, né? E olha que tivemos outras coisas boas, principalmente na época da luta do início da pandemia, volta do futebol. A gente teve muita coisa legal, não demitir funcionários em plena pandemia, acho que teve muita coisa boa, mas esse aí é para fechar meio que essa parte com chave de ouro, né? Então, pelo menos 2020 trouxe isso de bom pra gente. E olha que joia que é Xerém, né? Sim. Pois é, cara. A filosofia lá adotada, tudo, né? Tudo que envolve Xerém, só traz alegria, cara, pro clube. É isso aí, Dani. Para a última aí, né, de campo, dos profissionais, a gente teve essa semana o John Kennedy, um jogador que é um dos mais pedidos por parte da torcida, por quem acompanha a base. Ele treinou entre os profissionais, deu aquela, de certa forma, ao mesmo tempo, uma decepção por não ter sido relacionado com o jogo do Clássico, mas deixa aquela esperança de que pode vir a figurar nos próximos jogos, no decorrer do campeonato. É o nome
da base para poder pegar essa vaga de ataque, mesmo tendo outros em categorias acima? Cara, eu sinceramente acho que pelo momento entendeu? Ele é um jogador, ele não é tão encorpado, por exemplo, quanto o Samuel. O Samuel tem um cara mais forte fisicamente e também é bom jogador, Samuel, tá? É um goleador, tem visão de jogo, inclusive faz uma excelente dupla com o Kennedy. Quando eles jogam juntos, eles se entendem muito bem. Mas assim, o Kennedy, ele tem uma capacidade de finalização incrível. Ele se coloca muito bem, é um cara que a bola procura ele. Sabe aquele centroavante que, tipo, o Cano no Vasco, no início do ano aí, que desandou fazer gol? Onde ele estava, a bola batia, entrava. O John Kennedy é isso. Ele é um cara que tá onde ele está, a bola vai procurar por ele. E tem características interessantes. Além de ser um exímio finalizador, ele tem velocidade, ele tem habilidade, entendeu? É um cara de uma arrancada, ele tem capacidade para uma arrancada. Então, eu acho que no momento é o cara a subir da base para o ataque do Fluminense. E vou te falar, eu ainda acho que ele vai chegar a estar compondo, não digo titular, porque aí é muita coisa, mas a estar compondo esse elenco principal do Fluminense, até sendo relacionado para os jogos ainda nesse Brasileirão. Tá? Marcão assumiu semana passada, ele teve poucos dias até o jogo do Vasco, vai ter menos dias ainda até o jogo do Atlético Goianiense. Então, assim, eu creio que o Marcão não queira arriscar muito nesse momento, porque ele tem que usar o que está mais preparado, a nível até de preparo, físico, perdão, e depois ele vai ter um período de 10 dias até o jogo contra o São Paulo. Acabou o Atlético Goianiense, então 10 dias até o jogo contra o São Paulo, e depois do São Paulo, mais 10 dias até o Fla-Flu, que eu acho que aí sim ele vai poder observar um pouco mais, com mais calma, fazer o esquema dele, desenvolver mais os treinamentos do esquema dele, e eu acho que o John Kennedy pode acabar sim aproveitando essa chance para ser pelo menos começar a se relacionar, entendeu? E sim, é o nome a estar fechando com o grupo principal nesse momento. É isso. Até porque Marcão já vem acompanhando ele, né? Sim. Jogou com o Marcão no Sub-23? Ele tem jogado direto no Sub-23, né? Então, é um jogador que ele está acompanhando. Eu acho que no ataque, hoje em dia, é o nosso nome. E, sinceramente, eu tendo como opções, as opções que a gente tem no banco hoje, eu não pensaria duas vezes. Entendeu? Fato. A gente já sabe que não dá para tirar nada de quem está no banco, né? Felipe Cardoso e Caio Paulista não dá para esperar muito, né? Fred também não dá para esperar muito. Então, eu espero que logo, logo ele esteja aí no banco, começando a entrar para ganhar confiança. E acho que vai explodir como o Evanilson foi esse ano, sabe? Quando tiver chance. E aí? Para mim, entre John Kennedy, Samuel e Matheus Pato, o primeiro da lista é o John Kennedy e o segundo é o Samuel. Então, eu acho que é o momento de começar a levar o John Kennedy para o banco. Eu não levaria ele hoje também, apesar de entender se o Marcão tivesse levado para o jogo contra o Vasco, pelo fato de ser um clássico. O clássico eu acho um jogo muito pesado para um jovem estrear. Então, os próximos jogos, Atlético Goianiense, com São Paulo no Maracanã, dá para levar ele para o banco e quem sabe até botar dentro de campo, sim. Sobre a questão do Marcão não querer mudar muito o time, porque teve pouco tempo para treinar, eu entendo isso. Até porque o Marcão, como é que vamos dizer, ele é inexperiente como treinador, só teve alguns jogos no ano passado. Então o Marcão vai manter a base do Odair. Ele trabalhou no Bangu também, Breno. Oi? Ele trabalhou no Bangu. Ele começou no Bangu como treinador, na verdade. Não, mas ele trabalhou no Bangu e trabalhou aqui no River, do meu Piauí. Ele passou um mês aqui, mas assim, foi experiências pequenas, né? Sim. Treinando de verdade mesmo, foi só o Fluminense ano passado. Enfim, eu acho que uma hora tem que começar, né? Até porque o Odair também, se você for pegar trabalho por trabalho, ele é experiente, né? Ele teve dois trabalhos, ele teve Fluminense. Sim, uma hora tem que começar, não tem jeito. Então, se essa que é a carreira que ele quer seguir, então não adianta a gente ficar pesando em cima disso. Sobre o Kennedy, para mim, hoje, em todas as categorias do Fluminense, incluindo a categoria de cima, os dois atacantes de momento que a gente tem de melhor é o John Kennedy e o Kaique. Tá? Cada um na sua categoria, lógico. Mas, de momento, são os dois melhores que a gente tem hoje. Não estou falando que, por exemplo, tem que pegar o Kaique e jogar para o time de cima, não é isso. Estou falando por posição, o que eles
estão rendendo em suas categorias, tá? E o John Kennedy, eu acho que sim, ele hoje ele está muito à frente do Pato, que seria, teoricamente, a primeira opção para substituir, para subir, e passou à frente do Samuel. E o Samuel, eu entendi que o Samuel estava na frente do John Kennedy, mas por causa dos últimos, de repente, os últimos 2 meses, o Kennedy passou ele. Então, assim, e essa vinda para treinar, fazer esse período de treinamento, disse muito sobre. Tanto é que o Samuel ficou no sub-23. E eu acho que, de repente, o Marcão não vai trocar agora, até para não perder o grupo, tá? Porque é o grupo que já vem vindo desde o início do campeonato. Ele não vai arriscar, de repente, deixar um Cardoso do lado de fora, um Caio Paulista do lado de fora, para poder botar o John Kennedy no lugar deles. Então, eu acho que isso é o que vai acontecer. O John Kennedy, ele se mostrou o primeiro postulante à vaga, se alguém se machucar. Como aconteceu, por exemplo, quando o Dori saiu, o Iago machucou, o Martinelli apareceu como uma terceira opção, vamos botar assim, da volância, do segundo volante. Eu acho que o John Kennedy está na mesma situação. Se a gente perde, a gente perdeu o Luiz Henrique. Se a gente perde, de repente, mais um jogador, eu acho que o John Kennedy é quem entra para poder suprir essa vaga. E, você cara, sabe se tem algum desses atacantes que estão pendurados no jogo de hoje? Não sei. Felipe Eu acho que o Cardoso, Fred está pendurado até hoje. Não sei se o Fred já foi suspenso. Eu acho que o Fred só que estava pendurado, só e olha lá. Porque Nenê eu sei que está pendurado. Estou sempre ele levar o terceiro hoje. Mas o Bruno tocou num ponto que me preocupa um pouco, sabia? Porque se para você não perder o grupo, você não pode, aspas, sacrificar Caio Paulista e Felipe Cardoso, que são 2 caras que, primeiro, não tem nenhuma liderança no grupo, 0 liderança, até porque são jovens demais, não tem nenhum tipo de rendimento futebolístico, quer dizer, o grupo hoje compraria a briga de Caio Paulista e Felipe Cardoso? Se isso acontece, para mim, é preocupante. Porque aí estão vendo o melhor para o time, para o clube. Estão vendo o melhor de amizade. Sim, mas é claro, isso, é assim. Mas aí, pelo amor de Deus, um Nenê da vida, um Ganso da vida, sei lá, um Hudson na vida, não ter consciência de, porra, eu tenho esse moleque aqui de 18 anos que está comendo a bola. Ele come a bola e cospe gol. Porra, não, mas eu prefiro deixar o Cardoso, que é um perebinha, com todo respeito, é um perebinha, porque eu convivo com ele no dia a dia. Se isso é que está acontecendo lá dentro, irmão, aí, vamos desculpar, os caras estão uns babacas. Porque mas, isso não pode acontecer. Isso aí é uma frequente em 80% dos clubes, tá? Do Brasil. A gente vai conseguir fazer essa separação em clubes, de repente, um Cruzeiro, que tem um Filipão, em clubes que tem um técnico que não tenha rabo preso com ninguém, que não escale por, de repente, pensando no vestiário, que tem autonomia para fazer as mudanças. Tá? Eu acho que o Marcão, ano passado, ele entrou com essa autonomia. Não à toa, ele efetivou o Marcos Paulo como titular ano passado, quando ele entrou. O Marcos Paulo não era titular e ele barrou o Nenê. Então, olha só, mas o que eu estou falando é com relação ao seguinte, não é mexer no time titular, não é isso que eu estou falando. O que eu citei foi que, para um John Kennedy entrar hoje, ele tem que tirar algum desses atacantes da relação. É isso que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai botar, por exemplo, o John Kennedy vai tirar um desses nomes da relação. Diferente seria se o John Kennedy estivesse no elenco. Aí não, aí é outra coisa. Aí é briga por titularidade. Tá? Isso aí é o mínimo de autonomia que o treinador precisa ter. Ele escolher o time que ele acha que vai render melhor. Tá? Mas eu acho que, a minha opinião é essa. Ele não tiraria, por exemplo, o Cardoso nem o Caio Paulista para deixar de fora da relação dos relacionados para os jogos para botar o John Kennedy. Ele entra sim, contanto que tem uma lesão. Uma lesão, pegar Covid, alguma coisa assim. Aí eu acho que o John Kennedy entra. Ele é o primeiro postulante, é o primeiro da fila. Entendeu? Mas agora, por opção de você simplesmente não relacionar, desculpa, não acredito. Tá? Talvez não acredite, mas acho que deveria ser feito, porque a gente já sabe o que Cardoso e Caio Paulista entregam. A gente, como torcedor, eu acho que a gente consegue enxergar muito melhor do
que tá lá dentro, cara. É como chegar um reforço, entendeu? Esse moleque, para mim, ele é um reforço. Entendeu? E aí não levar, não usar ele agora nessa reta que a gente está precisando, com todas as chances de ir para a Libertadores, eu acho um crime. Eu, na verdade, espero que Marcão tenha esse peito e faça isso. Eu espero isso dele. Não esperava do Odair. Mas do Marcão eu espero. Última notícia que a gente tem aí, boa, né, para falar. Vamos falar dos meninos do Sub-17, que bateram o Confiança na Copa do Brasil, estão nas quartas de finais contra o Atlético Mineiro e estão na final do Campeonato Brasileiro, ganharam do São Paulo na Laranjeira 3-2 e depois garantindo nos pênaltis, né? É uma geração sensacional, muito moleque bom. E quem que vocês destacariam aí desse grupo que em breve pode estar fazendo parte aí do principal? Cara, isso é até covardia falar um negócio desse, né, irmão? Um grupo tão destacado, um grupo tão forte. Você tem aí Metinho, Arthur, Matheus Martins, Kaique, João Neto, o Caio no gol. Você tem jogadores de altíssimo nível, cara. Então, assim, destacar... Eu, por exemplo, eu poderia dar um grande destaque para mim, que é um jogador que, na minha opinião, é uma das maiores revelações de Xerém de todos os tempos, minha opinião, que é o Arthur. O Arthur é um moleque que o futebol do Arthur... Eu acompanho desde que ele tinha 14 anos, é uma coisa impressionante, entendeu? Mas aí tu coloca o Arthur no meio dessas feras todas, aí o Arthur já brilha um pouco menos, não porque ele deixou de jogar, ele continua jogando muito, mas tem um monte jogando muito também em volta dele. Metinho é um monstro, o Kaique é fantástico, entendeu? Então eu acho que a gente tem que destacar essa geração. A geração 2003, ela é um ponto muito fora da curva, muito... Todas as gerações de Xerém normalmente são muito boas. A geração de 2001, que está no Sub-20 atualmente, é uma baita geração. São jogadores excelentes. Entendeu? Mas a geração 2003 era um ponto muito fora da curva, muito acima da curva. E aí você precisa ter a gestão da base com a cabeça boa para trabalhar essa molecada. Porque eu ainda brinco, mas eu brinco de verdade. Essa geração é a geração que vai levar o Fluminense na Libertadores, daqui a uns 3, 4 anos. Ao título da Libertadores. Entendeu? Então, não dá para destacar um só, não, cara. Desculpa. É um time incrível. Verdade. Só complementando rapidinho a informação, a gente vai pegar Atlético Paranaense na final, né? A final primeiro jogo na Ilha, Governador. No Luso Brasileiro. Luso Brasileiro e o segundo fechando lá em Curitiba. Fala, Breno. Eu concordo com o Júlio. Eu não consigo escolher um jogador para ser o melhor dessa geração, mas eu gosto muito do lateral esquerdo do Jeff. O zagueiro, o Justin, também é bom, apesar de que no jogo contra o São Paulo cometeu um pênalti lá e tal. Mas do camisa 6 ao 11, fora de série total o time. Só jogadoraço. É só essa geração, a gente só tem que se preocupar que esteja todo mundo com o contrato renovado e bem longo. Essa é a única preocupação. No mais, é um amadurecimento normal mesmo, que eu sinto assim, isso já aconteceu em 2 jogos, né? Eles, primeiro tempo, assim, arrasador, e no segundo tempo já entrar mais de salto alto e tal, e aí cair de produção, que foi o que aconteceu contra o São Paulo, né? Primeiro tempo fez 3-0 e de repente no segundo tempo teve uma queda e acabou indo para os pênaltis, né? Até normal, né? Por causa da idade, né? Estabilidade. Maturidade. Não, isso que eu estou dizendo, é só uma questão de amadurecimento mesmo, entendeu? De entrar mais concentrado, coisas que vem com a idade, né? Do foco e vou te falar, querendo ou não, tem um nome aí para entrar para ser considerado desse grupo, que é o Miguel. O Miguel é dessa geração aí. Entendeu? Mas não dá nem para contar, pô. E Arthur, eu concordo com o Júlio. O Arthur é sensacional, aquele menino. E ele é sub-15, né? Ele é sub-15, então ele é extremamente prematuro. Sim. Os gols que ele fez na seleção de base, cara, tu olha esses gols, cara, pô, irmão, que isso? Esse garoto tá brincando. Só gol lá. E aí é renovar com todo mundo, e vou lhe dizer, do jeito que ele é, se você imaginar a evolução dele ano a ano, esse time jogando junto, todo mundo dentro do clube, cara, seria fácil o time do profissional, entendeu?
Sim, né? Você imagina ele evoluindo, claro, né? Tipo assim, 2023, né? Já poderia ser praticamente completo o time. Adriana, o time sub-20, para mim, daquela geração lá, aquela geração do Daria, né? Marcelo, do São Pedro, aquela geração ali, para mim, seria o time principal do Fluminense. Porque você teria Pitaluga, Calegari, Davi, Luan, Marcos Pedro, André, Martinelli, Wallace, João Pedro, Luiz Henrique e Marcos Paulo. Esse é o time principal, gente. Entendeu? Esse é o time principal do Fluminense. Se você conseguisse ir amadurecendo, mas é aquilo, né? Já doamos 2 desses. Já doamos o Pitaluga, já doamos o João Pedro, o próximo Marcos Paulo, provavelmente. E o Sub-17 é a mesma coisa. Eu acho que amadurecendo, eles vão chegar lá na frente voando. Fala. Eu vi um tweet esses dias, não me lembro de quem foi, mas foi assim, Fluminense 2022. Aí ele fez o time titular e todos os reservas com sub-20 e sub-17. Cara, eu não mexeria em nada, fantástico. É simplesmente não tinha que contratar. Eu digo mais. Acaba que é muito rejeitado, né? Porque por ter sido um projeto do Angione, mas o time sub-23 é sensacional também. Se você for analisar nome por nome, é um ótimo time o sub-23, tá? Então, assim, a gente consegue formar um time 17, 20, 23 para ser titular do Fluminense por um longo período e para brigar por título, tá? E sobre o 17, o que o Júlio falou, realmente, não dá para você destacar um só, né? Mas os meus destaques, eu gosto muito do Caio, eu gosto do GFT, a dupla de volante, para mim, é uma dupla de volante sensacional, que é o Metinho e o Pedro Rocha. Eu acho que são 2 volantes, assim, absurdos. Como a gente revela volante, né? Volante pois bom, é, né? cara. O Arthur, por mais que ele seja um dos principais nomes, acaba que ele fica em segundo plano nesse time. Porque aí quando você olha lá para frente, aí você vai de Matheus Martins, o Kaique e o João Neto. O João Neto, para mim, ele ainda fica um pouco abaixo desses 2 nomes, né? Porque o Matheus e o Kaique, eles são excepcionais. Eu acho que até para a idade eles são muito acima, fora da curva. Mas o nome para mim que está mais pronto para subir de categoria hoje, tá? Pode não ser o melhor. É o Metinho. Pode não ser o melhor, mas eu acho mais preparado, mais pronto para subir é o Metinho. Né? E aí é isso. Vamos torcer agora para que venha o título, porque eu acho que acaba que o título deveria até ficar em segundo plano. O principal mesmo, o Fluminense já conseguiu, que foi montar um time, revelar jogadores e mostrar que as categorias seguintes, 20, 23, estão bem representadas, né? Então, é isso. Um ciclo, né? Sim, pô. Agora vamos... É aquilo, é como a diretoria vai levar essa garotada, essa geração aí, né? Os meninos do Sub-20, Sub-23, alguns deles, a maioria já tem contrato muito longo com o Fluminense e grande parte com 100%. Então, Sub-17, sinceramente, eu não sei como é que tá. Mas vamos ver. Torcer para que consigam fazer algo de relevante com esses meninos aí que venha dar frutos para a gente no futuro. Que não seja técnico, se não for técnico, pelo menos financeiro. É isso, galera. Você tem mais alguma coisa aí sobre o que aconteceu na semana? Eu vou finalizar depois com um tema, que é um tema chato, né? Mas acho que para não deixar passar também, mas vamos já fazer a despedida. Vocês têm alguma coisa a mais aí, algo que a gente não falou sobre a semana? Alguma observação que vocês queiram fazer? Não. Então, a gente falou tudo. A gente vai fechar então aqui agora, que faleceu essa semana o Escurinho, tá? Ele era o ídolo do Assis, né? Chamado Flecha Negra. Tem os números dele aqui. Ele fez 110 gols com o Fluminense e fez parte da geração que conquistou o Rio São Paulo de 57, 60 e o Carioca de 59. Ele ficou 10 anos no Fluminense, 54 a 64. Então, deixar aí um... É o quarto jogador com o maior número de jogos pelo clube. Na história. Então é só para não deixar passar mesmo isso, né? Claro. Notícia ruim, triste, mas eu acho que a gente não poderia deixar passar. Ainda mais que faz parte da história, um dos ídolos do clube. É isso. Vamos finalizar. Queria deixar
agradecer mais uma vez vocês. O papo foi ótimo, né? Como sempre. Acho que deu para bater bem aí todos os assuntos, não deixar tudo esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, se até quiser saber um pouco mais, podem perguntar lá depois e a gente bate um papo sobre isso. Galera, muito obrigado mais uma vez. Manda um abraço aí para a torcida tricolor. É isso. Saudações tricolores. Valeu. Valeu.